Nós vamos falar sobre esse sistema e nós vamos descobrir, querido, que através dessa estátua está a história de toda a humanidade. Aqui nessa estátua do livro de Daniel, tudo Deus já deixou, os seus planos, os seus propósitos, aquilo que o pastor pregou, realmente já está tudo planejado aos olhos de Deus. As bênçãos que Deus tem para você e para mim, aos olhos de Deus já está tudo pronto. Só basta chegar o tempo para acontecer. Isso não vai acontecer se a gente não quiser, se a gente jogar a toalha, ser desobediente com Deus, ele não tem como cumprir. Agora, se a gente for agarrar o chamado, trabalhar para Deus, ele vai cumprir todas as promessas na nossa vida. Porque aos olhos de Deus, o melhor é o fim do que o começo, a Bíblia diz. Então, os olhos de Deus, ele já sabe de tudo aqui. Ele já sabe daqueles que vão ser pastores no futuro, ele já sabe daqueles que vão ser médico, doutor, ele já sabe de tudo. Por isso ele é Deus. Então, através dessa estátua, deste sonho, é interessante que Deus coloca um sonho na mente de um rei ímpio para abençoar o povo dele. Olha como é que ele faz. Ele não poderia, Milton, revelar lá para Daniel diretamente o sonho? Mas não, ele fez questão de dar o sonho a Nabucodonosor para que Daniel, dentro da Babilônia, decifrasse o sonho e chegasse perante ao rei e contasse o sonho detalhado dessa estátua, porque nem ele mesmo sabia o que ele tinha sonhado. Ele sonhou, o sonho foi tão forte, tão impactante, mas ele não conseguia lembrar, ele não sabia porque ele era ímpio. Ele era adorador de Marduk, de Baal, ele não conhecia os mistérios de Deus, as coisas de Deus. E Deus coloca esse sonho na mente dele, dessa grande estátua, com vários minerais, a cabeça de ouro. Preste atenção para você entender o mistério de Deus. Deus dá esse sonho para ele, dessa grande estátua. A cabeça é ouro, olha o mineral, ouro. O peito de prata, o quadril de bronze, a perna de ferro e os dedos barro e ferro. Deus dá esse sonho para ele, impactante. E a Bíblia diz que ele começa a ficar perturbado e chama todos os seus feiticeiros. Quando você for ler todo o capítulo, porque é muito grande. E ele chama toda a nata, os magos, para que eles viessem decifrar esse sonho. Mas só que ele chegava lá com o rei, mas, rei, com todo respeito, eu preciso que o Senhor nos conte o sonho, para que podemos interpretar. Mas como eu vou contar se nem mesmo eu sei o que eu sonhei? É loucura isso, querido. E o rei deu um prazo para os feiticeiros, todos os magos, inclusive Daniel, para que viesse decifrar o sonho, porque se não viesse, chegar ao rei da próxima oportunidade, já tinha que trazer o sonho interpretado. Mas nenhum sábio, nenhum feiticeiro, nenhum mago da Babilônia conseguiu decifrar o sonho. Então ele decretou logo a morte de todo mundo, porque ele era o rei, ele que mandava na Babilônia. Ele que mandava, não tinha. Se ele mandava matar, ele mandava prender, ele fazia o que ele quisesse. A Babilônia era dele, ele era um rei orgulhoso e forte, feroz e poderoso. E a notícia chega aos ouvidos de Daniel, que já tinha decretado a morte dele sem ele ter nada a ver com aquilo. Aí Daniel chama os seus amigos que vocês cantaram, Ananias, Misael e Azarias, que mudaram o nome dele para Mesaque, Sadraque e Abednego. E Daniel vai orar, os quatro vão orar, e Deus revela para Daniel o sonho, essa estátua. E Daniel chega e conta para o rei tudo detalhadamente. Isso também tem a ver com Apocalipse 13, de 1 ao 2. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sob cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aquela estátua tem conexão com Daniel, capítulo 7. Ela tem a pata do urso.
Ela tem a cara de leão da Babilônia. O urso representa os medos e os persas. Na estátua, o mineral prata e o leão, cabeça de ouro, Babilônia, mineral ouro. E o corpo do leopardo, que é a Grécia, e as 7 cabeças e os 10 chifres, que é o reino da besta no futuro. Então, esse sistema mundial, esse sistema capitalista que rege o mundo, está aqui a camada social, tem todo tipo de camada social, todo tipo de poder. Ele está no mundo, é controlado por uma grande elite satânica que rege o mundo, que controla tudo que está no mundo. A mão que está por trás disso é o grande Satanás, Satã, que comanda todas essas corporações. Eles se reúnem de ano em ano para decidir o futuro da humanidade, que são as grandes famílias mais ricas desse planeta. Vou te dar exemplo de 2 que controlam o sistema mundial hoje, que é Rockefeller e Rothschild, são as que estão por trás de todos os banqueiros, de todas as corporações mundiais, mas tem mais. Então, o rei da Babilônia é Nabucodonosor, e a profecia vai dizer, Daniel 2:28, nas tuas mãos ele colocou a humanidade. Veja que ele é um rei ímpio, ele manda no mundo, mas quando Daniel vai chegar com ele, vai entrar na corte dele e dizer para ele, já vai evangelizando ele, pagando na mente dele, que existe um poder maior do que o dele. Nas tuas mãos ele colocou humanidade, Nabucodonosor, porque ele é orgulhoso. Ele pensa que é ele que manda em tudo. E Daniel diz para ele que nas tuas mãos Deus colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és o cabeça de ouro. Ele começa logo a profetizar na vida dele que existe um poder maior do que o dele, que ele não conhece. Que tudo que está acontecendo na Babilônia, Deus está acima de todo esse poder que eu já te mostrei, de todo esse sistema. E vai continuar a profecia: depois de ti surgirá outro reino inferior, que é os medos e os persas, inferior ao teu. Em seguida surgirá o terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre a terra, que foi Alexandre o Grande, da Grécia. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos esses reinos. Esse reino aqui é Roma Oriental e Roma Ocidental. Roma Ocidental, capital, Vaticano, Roma, Itália, e Roma Oriental, Constantinopla, Turquia. E hoje nós estamos aqui. E como viste que o ferro misturado com o barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. É por isso que você vê hoje no mundo globalizado, as nações, elas vivem brigando, elas vivem querendo fazer alianças políticas, casamentos, mas não acontece nada, porque a profecia diz que não vai surgir mais um império para comandar o mundo. Por isso que eu sempre falo aqui, a China está trabalhando para ultrapassar os Estados Unidos da América. Ela pode até ultrapassar, mas ela não vai mais comandar o mundo, e nenhuma nação vai comandar mais o mundo, porque a profecia diz... E como viste que o ferro não misturado com o barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Por isso que hoje o mundo está dividido entre direita e esquerda. O mundo globalizado, o mundo dos progressistas e o mundo dos conservadores. A gente tem que escolher o lado que a gente quer estar. Na época desses reis, que reis são esses? Os 10 reinos que vão se formar. Deus mostra que existe um poder de Nabucodonosor, ele é o cabeça de ouro. Deus mostra que depois dele veio os medos e os persas. Os persas de Dario, que subjugou a Babilônia. E depois a Grécia de Alexandre o Grande subjuga os medos e os persas. E depois Roma vem e subjuga a Grécia, e agora a gente está aqui na profecia.
na época desses reis, que o mundo está sendo preparado para 10 blocos de nações que vão dar o poder para o anticristo. O anticristo sai desses 10 blocos de nações. Então, na época desses reis, é que o mundo está sendo preparado, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por outro povo, e destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas o seu reino durará para sempre. Então, o que é que a profecia está nos ensinando? Que o mundo está sendo preparado para esses 10 blocos de nações, e quando esses blocos de nações tiverem esses reis todos unidos, com o mundo todo polarizado e globalizado, daí sai o anticristo. E o anticristo vai querer fazer guerra contra os santos, vai querer impor esse sistema através da inteligência artificial que está aí. A inteligência artificial está crescendo tanto que, se não fosse Deus vir para barrar o que a humanidade quer implantar no futuro, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer o que você pode assistir esse filme de Missão Impossível, agora que saiu esse último. Esse filme de acerto de contas do Missão Impossível que saiu agora, ele fala sobre esse sistema da inteligência artificial, porque se a inteligência artificial captar todos os ensinamentos da humanidade, porque ela está estudando a gente agora, e se ela chegar a dominar tudo, ela mesmo pode pegar as armas nucleares de cada país e destruir a humanidade. Mas isso não vai acontecer porque Jesus não vai permitir, porque o reino milenar de Cristo está chegando nessa terra. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e fiel é a interpretação. Quando Daniel conta isso para ele, ele ficou impactado. Ele nunca tinha ouvido umas profecias dessa, que ele era o grande rei da Babilônia, e que depois viria os Medos e os Persas, que depois viria a Grécia, que depois viria Roma, e hoje a gente está aqui, a Europa toda formada com os países que nós conhecemos. E a profecia diz, lá vem Jesus, a ilustração, Jesus no arrebatamento da igreja, para quebrar todo esse sistema que está no mundo. Jesus está vindo. Aí ele vai destruir todo esse sistema que está encrenada nessa estátua. A Babilônia, a Medo-Pérsia, o bronze, o ferro, todos esses sistemas, as filosofias desse mundo, está tudo interligado. E nós estamos aqui. E Jesus vem com a sua igreja. No arrebatamento da igreja, essa pedra que sai da montanha é Cristo. Cristo vem no arrebatamento da igreja para pegar todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos. Essa pedra vem, é Cristo. O que é que ele vem fazer? Ele vai destruir o ouro desse sistema, ele vai destruir a prata, o ferro e o bronze. Ele vai tocar no arrebatamento da igreja, pá! E ela vai cair, vai se destruir todo mundo. E o seu reino milenar, aqui nessa terra de 1000 anos, essa grande montanha que é espalhada, a profecia diz, é o reino de Cristo que vai ganhar toda a terra. A profecia diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como grande som de trombeta. Estes reunirão seus eleitos dos 4 cantos dessa terra, das extremidades do céu. A profecia diz, então Cristo vem para que o reino milenar nessa terra, e quando ele implantar o seu reino de 1000 anos nessa terra, vai ser só alegria, não vai ter mais morte, vai ser só gozo. A criança vai poder brincar com os animais, como a profecia de Isaías diz em 11, 6 e 7. O lobo viverá com o cordeiro,
O leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão, o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão junto, o leão comerá palha com o boi no reino de Cristo. As criancinhas brincarão perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o Senhor será rei de toda a terra. Naquele grande dia, o Senhor e o seu nome será o único nome nessa terra. Então o reino de Jesus Cristo vem para essa terra. E a nação que não visitar ele no milênio, não vai chover na sua terra, a profecia diz. Então, queridos irmãos, essa é a palavra nessa noite, uma palavra de esperança e uma palavra de fé, e vamos cear nessa noite. Amém? Chamar os nossos pastores para que possamos dar início à Santa Ceia. Fecha teus olhos, que eu vou orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, nesse momento de Santa Ceia, eu te peço aos nossos irmãos que estão aqui, quero te apresentar, porque a Santa Ceia é momento de restauração e de perdão dos nossos pecados. Toda a Santa Ceia que nós ceiamos, querido Deus, Ele confirma as promessas na nossa vida, para o seu povo, do seu reino, que Ele virá para cear conosco no futuro. É por isso que há tanta luta hoje no mundo, tantas desilusões, tantas coisas que a gente não consegue muitas das vezes entender por que está acontecendo tantas coisas. Mas Deus nunca nos deixou enganado. Por isso nessa noite eu te peço, se o teu coração está limpo diante de Deus, você não está com nenhuma mágoa de ninguém, peça perdão para Deus e ceie nessa noite. Ceie porque Ele pode te curar se Ele quiser nessa noite. Ele pode te restaurar, Ele pode te abençoar, e eu creio que Ele está te abençoando. Porque nós estamos aqui com esse intuito de agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando, de estarmos aqui para ceiar em seu santo nome. A Bíblia diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu e em pedaço deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Podeis distribuir o pão e você pode louvar comigo. Está no telão a letra do hino. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Adoro o Senhor nessa noite. Com celestial maná, Ele graça a Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Diga para o Senhor nessa noite: vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem fogo e peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia, vim. Adora o Senhor, vem cear. Adora, querido. Te alegra na presença do Senhor. Diga para Ele nessa noite: tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Podeis comer o pão, querido. Aleluia, Jesus. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Diga para Jesus: poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá guiar em santa luz. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, ceando com o Senhor Jesus. Naquele grande dia nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Diga para Jesus: poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou a seu discípulo e disse: cada um beba dele. Olha a palavra profética. Porque este é meu sangue, que confirma a aliança que é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele grande dia no arrebatamento da igreja, em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai, no milênio. Vamos adorar o Senhor. Hino 39 da harpa cristã. Louve e se alegre na presença do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Se é verdade, adora Ele nessa noite. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Podeis tomar o vinho na presença do Senhor. Quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Vamos ficar de pé, queridos. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Adora o Senhor, já estamos terminando, adora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a
neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vem pra cá, pastor, os dois. Alvo mais que a neve, fica aqui do meu lado. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse culto maravilhoso na presença de Deus. Que Deus venha te abençoar grandemente nessa noite, para a glória do teu santo nome. Bate palma para Jesus. Vamos para a última oração. Você que quer uma oração especial, venha aqui na frente. Nós vamos estar orando por você nessa noite. Fecha teus olhos. Venha aqui na frente. Você que quer uma bênção especial, nós vamos profetizar nessa noite na tua vida, querido. Você que está querendo do Senhor uma bênção, Ele está aqui nessa noite para abençoar o seu povo. Vem aqui na frente. Você que quer um milagre, você que quer uma cura, glorificado é o nome do Senhor Jesus. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence a ti. Ele está aqui nessa noite. Ora, varão. Glorificado é o teu nome, Rei dos Reis. Oh, glória a Jesus. Nessa noite, Senhor da glória e santo, estamos aqui, Senhor, aqui te apresentando a tua igreja, meu Pai, a tua eleita, Senhor. Nessa noite, meu Pai da glória, em nome de Jesus, meu Pai, nós impomos as nossas mãos, Senhor, diante da tua igreja, meu Pai, para profetizar, Senhor, que a partir desta noite, meu Pai, será noites diferenciadas na vida dos teus filhos, meu Pai, no ministério dos teus filhos, Senhor, pelo poder do teu nome, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, nesta noite declarar, Senhor, que dentro destas casas, meu Pai, haverá vitória, que dentro dessas famílias, meu Pai, haverá vitória, Senhor. Ah, meu Pai da glória, nessa noite nós queremos colocar, Senhor, estas famílias nas tuas mãos, Senhor, estes casais, estes jovens, meu Pai da glória, nessa noite, Senhor Deus Santo, meu Pai, que as mãos dos pastores, que as mãos das missionárias, que as mãos dos obreiros, que as mãos dos anciões, meu Pai, possa ser as tuas mãos, Senhor, tocando do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai da glória. Meu Pai da glória, começa a encher a tua igreja, começa a encher os teus filhos, meu Pai, que aos pastores tocar nas suas cabeças, meu Pai, possa, meu Pai querido, sentir o poder da tua apoteose, o poder da tua presença, o poder, meu Pai querido, do teu poder, Jesus. Começa agora, meu Pai, repreender todo o mal. Começa agora, meu Pai, jogar por terra, Senhor, todo, meu Pai querido, planejamento do oculto, meu Pai, do inimigo, contra esta mente, contra este coração, contra esta família, contra esta casa, contra este relacionamento, em
Em nome de Jesus Cristo. Espírito de depressão, espírito do câncer, espírito da leucemia, espírito da AIDS, espírito, aleluia, da enfermidade, nós te repreendemos de dentro desta casa, nós te repreendemos de dentro desta família, nós te repreendemos deste corpo estrutural. Assim me manda te dizer nessa noite, o Senhor está visitando estruturas nessa noite. Se tu está crendo, o Senhor está restaurando as tuas forças, o Senhor está restaurando a tua saúde. Você que está crendo nesta noite, começa a receber cura, começa a receber cura. O Senhor Deus está visitando família, o Senhor Deus está visitando lares nesta noite, através da tua entrega. O Senhor está visitando o teu parente, o Senhor está visitando a tua mãe, o Senhor está visitando o teu pai, o Senhor está visitando o teu casamento. Nesta noite, começa a receber autoridade, 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 autoridade. Receba nessa noite unção dobrada, unção dobrada, unção dobrada. O mal não prevalece na tua casa, o mal não prevalece na tua família, o mal não prevalece na tua igreja. Começa a profetizar, começa a profetizar, começa a fazer como Ezequiel no vale de ossos seco. Ele começou a profetizar a vida. O teu filho não vai morrer na droga, a tua mãe não vai morrer na prostituição, a tua filha não vai morrer no alcoolismo. Tu sabe por quê? Ele que a vida chegou, ele que o caminho chegou, ele que a verdade nesta noite está aqui. Glorifica ele, glorifica. O Messias aguardado. Ah, Deus, vamos acabar esse culto de uma forma diferenciada. Abre essa boca, enche essa casa de glória, enche essa casa de glória, enche essa casa de glória, enche essa casa de glória. Recalamassurianda, enche essa casa de glória. Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovado nessa noite. Então levante as suas mãos e diga, e diga, e diga. Mas a igreja Olha Deus trabalhando, olha Deus trabalhando. Nessa noite Ele está dissipando artimanha, nessa noite Ele está fazendo laços, nessa noite Ele está curando, nessa noite Ele está libertando. Oh glória, oh aleluia. Tu sairá daqui fervendo, tu sairá daqui, aleluia, aquecido do Espírito de Deus. Coloca a tua mão agora o mais alto que tu puder. Coloca a tua mão agora o mais alto que tu puder. Eita, labaiaçu. Ah, Senhor Deus, sabemos nós, meu Pai da glória, que o Teu Espírito Santo ainda consola, que o Teu Espírito Santo ainda vivifica, que o Teu Espírito Santo ainda fortalece. Eita, Deus, enche essa casa nessa noite. Oh Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, oh Jesus, tu sairá daqui transbordando da paz do Senhor nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Deus Filho Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo de Deus